Houve muitas teorias sobre a origem dos primeiros habitantes do Novo Mundo. E agora, graças ao DNA, provavelmente temos uma resposta definitiva. Em uma caverna seca no sul do Oregon, arqueólogos mergulharam a mão na poeira e retiraram algo que não deveria existir. Um fragmento fossilizado de excremento humano, ali intocado por mais de 14 mil anos, contendo DNA humano perfeitamente preservado. Essa única amostra é mais antiga que as pirâmides, mais antiga que a escrita, e mais antiga que todos os nomes em todos os livros de história que você já leu. E isso é só o começo, porque quanto mais fundo eles cavam naquela terra do Oregon, mais óbvio fica que toda a história de como os humanos chegaram às Américas é uma mentira. A história que nos contaram. Antes de falarmos sobre o que foi encontrado naquela caverna do Oregon, você precisa saber o que os livros didáticos nos contam há 100 anos. Porque a rota que os primeiros americanos seguiram não foi a que ninguém esperava. Não começou na Sibéria. E ao final deste vídeo, a verdadeira resposta vai te deixar se perguntando como a história oficial se sustentou. Durante a maior parte do século XX, a resposta dos livros didáticos era simples. Os primeiros habitantes das Américas foram os povos Clovis, cujo nome deriva de uma pequena cidade no Novo México, onde suas distintas ferramentas de pedra foram descobertas na década de 1930. Eles eram caçadores habilidosos. Sua arma característica era a ponta de projétil canelada, uma ponta de lança com um longo sulco no centro que a tornava mais leve, afiada e letal o suficiente para abater um mamute. Por décadas, os arqueólogos trataram essas pontas de lança como impressões digitais. Esta é a verdadeira prova que temos da presença humana no continente. Sempre que uma ponta canelada era encontrada, presumia-se que o povo Clovis havia estado ali. A cronologia era igualmente precisa. Conta-se que há cerca de 13 mil anos, um pequeno grupo de caçadores atravessou uma ponte de terra congelada da Sibéria para o Alasca. Eles se deslocaram para o sul através de um estreito corredor livre de gelo que havia se aberto recentemente entre as geleiras em recuo. Encontraram um continente repleto de animais gigantes e florestas intocadas e se espalharam em todas as direções. Imagine quão recente isso realmente é. Há 13 mil anos. As grandes pirâmides ainda estavam há 8 mil anos de serem construídas. A escrita ainda não havia sido inventada em nenhum lugar da Terra. A agricultura era quase um rumor. Na narrativa padrão, toda a história da humanidade nas Américas cabe dentro desse pequeno período. Essa era a versão oficial. Ela estava impressa nos livros didáticos, era ensinada nas salas de aula e defendida com fervor pelas instituições mais respeitadas da arqueologia americana. Qualquer pessoa que sugerisse que os humanos haviam chegado antes era tratada como um teórico marginal com uma imaginação fértil e sem provas suficientes. Essas pessoas desceram da Ásia através do Estreito de Bering pelo menos 14 mil anos antes de Cristo. Carreiras foram construídas com base nessa cronologia. A reputação dependia da veracidade disso. Então, uma marmota estragou tudo. O abrigo rochoso que deu início à confusão. O local chamava-se Abrigo Rochoso de Meadowcroft. Ficava a cerca de 11 quilômetros rio acima do rio Ohio, no oeste da Pensilvânia, sob uma espessa saliência de arenito que protegia os viajantes da chuva e do vento há milhares de anos. Era quente, seco, perto da água, e impossível de não ver se você fosse um humano faminto procurando um lugar para passar a noite. Um arqueólogo mais tarde o chamou de Holiday Inn pré-histórico. Mas ninguém deu muita atenção ao local até 1955, quando um historiador local chamado Albert Miller enfiou o braço em uma toca de marmota na propriedade e retirou algo estranho: artefatos antigos. Objetos que não deveriam estar na camada superficial do solo de uma tranquila encosta da Pensilvânia. Foram necessários mais 18 anos até que arqueólogos profissionais chegassem com suas pás. Em 1973, um cientista chamado Jim começou a escavar cuidadosamente o chão do abrigo rochoso, removendo camada após camada de terra compactada. Cada camada representava um capítulo diferente da história da humanidade. E quanto mais ele se aprofundava, mais antigos aqueles capítulos se tornavam. Quando os resultados da datação por radiocarbono chegaram, os números não eram apenas surpreendentes, eram um problema. Humanos já visitavam Meadowcroft há 16 a 19 mil anos, segundo a estimativa de calibração. Isso ocorreu milhares de anos antes de o povo Clovis supostamente ter pisado no continente.
Em 1980, Adovasio publicou suas descobertas na American Antiquity, uma das revistas mais respeitadas na área. Ele afirmou categoricamente que o modelo Clovis I estava errado. A reação foi imediata e hostil. Os críticos atacaram as datas, sugerindo que antigos depósitos frios no solo poderiam ter contaminado as amostras. Outros argumentaram que a água subterrânea poderia ter distorcido as leituras de carbono. Alguns simplesmente se recusaram a analisar os dados. Mais tarde, os pesquisadores cunharam um termo para essa teimosia. Chamaram-na de Síndrome da Primazia Clovis e descreveram sua defesa contínua como anacrônica e fútil. E aqui está a questão sobre Meadowcroft, projeto de pesquisa no qual temos trabalhado há alguns anos. Que, em resumo, poderíamos chamar de sítio arqueológico mais antigo aqui na América do Norte. Enquanto o mundo acadêmico estava ocupado debatendo se os humanos chegaram a 12.000 ou 16.000 anos, ninguém prestava atenção à poeira que se acumulava em um sistema de cavernas secas a 3.200 quilômetros a oeste. A verdadeira bomba não estava na Pensilvânia, mas sim no Oregon, e estava prestes a tornar irrelevante qualquer discussão sobre Meadowcroft, a caverna no Oregon que alterou a cronologia. No centro-sul do Oregon, aninhada em uma faixa seca e poeirenta de alto deserto, encontra-se uma rede de cavernas conhecida como Cavernas de Paisley. A paisagem é extremamente árida. O vento corta a vegetação rasteira. O solo é do tipo onde nada se decompõe rapidamente. Essa aridez é exatamente o que tornou este sítio uma das descobertas arqueológicas mais importantes do continente. Os cientistas conheciam as cavernas há décadas, mas ninguém havia escavado fundo o suficiente ou examinado com atenção o que estava preservado na poeira fina do chão das cavernas. Cada centímetro escavado era um passo atrás no tempo. Agora, imagine-se dentro de uma dessas cavernas. O ar é frio e imóvel. As paredes estão cobertas de poeira. Sob seus pés, há um sedimento macio, semelhante a cinzas, que ninguém mexeu em mais de 14.000 anos. Em algum lugar logo abaixo dessa superfície, encontra-se uma evidência que está prestes a pôr fim a uma disputa centenária. 100.000 anos mais antigo do que as datas amplamente aceitas para a primeira ocupação das Américas. E não é uma ponta de lança. Não é uma fogueira, não é um esqueleto enterrado. Trata-se de excrementos humanos, secas, fossilizados e intocados por milhares de anos. Dentro daqueles pequenos e insignificantes pedaços de fezes antigas, havia algo mais valioso do que qualquer ferramenta de pedra já feita. DNA humano, preservado pelo ar seco do deserto, aprisionado em células que sobreviveram aos milênios quase intactas. Quando os cientistas extraíram o DNA mitocondrial e o sequenciaram, o resultado foi surpreendente. O material genético correspondia aos haplogrupos fundadores dos nativos americanos, A2 e B2, mas não eram. Eram estrangeiros de passagem. Não se tratava de uma população separada que se extinguiu sem deixar descendentes. Eram ancestrais diretos dos povos indígenas modernos das Américas, parentes reais das pessoas que vivem no continente hoje. Para datar as amostras, os pesquisadores usaram espectrometria de massa com acelerador, uma técnica que mede a idade do material orgânico diretamente, sem depender das rochas ou camadas ao redor. Sem objetos próximos para influenciar a datação, apenas o carbono na própria amostra, decaindo a uma taxa conhecida, contando sua própria história. Os resultados calibrados indicaram mais de 14.000 anos antes do presente. Para se ter uma ideia, isso é aproximadamente 4.000 anos antes da construção da cidade de Jericó, 6.000 anos antes da primeira escrita conhecida na Terra. O povo Clovis, que supostamente seriam os primeiros americanos, só chegaria 1.000 anos depois que esses povos já tivessem vivido e morrido no Oregon. Antes de prosseguirmos, você precisa saber de algo. O que você acabou de ouvir não é a coisa mais chocante desta lista. Ainda faltam 3 locais para explorar neste vídeo. Um deles retrocede tanto na linha do tempo que, acidentalmente, sugere a presença de uma espécie humana completamente diferente aqui. Inscreva-se no canal e continue acompanhando, porque quanto mais essa história se aprofunda, mais difícil é parar de ler. A rota percorrida pelos primeiros americanos só será esclarecida no último capítulo. Um relógio vulcânico enterrado na Terra. A cerca de 110 quilômetros das cavernas de Paisley, nos arredores da pequena cidade de Riley, no condado de Harney, encontra-se outro sítio arqueológico no Oregon que, discretamente, abriu mais uma brecha na história da cultura Clovis. Seu nome é Abrigo Rochoso de Rimrock Draw,
As escavações começaram em 2011, lideradas pelo arqueólogo da Universidade do Oregon, Dr. Patrick O'Grady. Ao contrário das cavernas de Paisley, este sítio não estava fornecendo DNA, estava revelando algo igualmente valioso. Ferramentas de pedra, ossos de animais e um calendário natural perfeitamente preservado, escrito em cinzas vulcânicas. Como uma linha de giz traçada ao longo do tempo, jazia uma fina camada branca de cinzas no solo. Os cientistas identificaram o material como material proveniente de uma erupção específica do Monte Santa Helena, datada de aproximadamente 15.400 a 15.600 anos atrás. Tudo acima dessa linha era mais recente. Tudo abaixo dela era mais antigo. Um vulcão a mais de 1.000 quilômetros de distância havia, sem que ninguém soubesse, impresso uma marca temporal perfeita no solo do Oregon. E abaixo desse registro temporal, as coisas ficaram estranhas. A equipe descobriu cerca de 27 fragmentos de esmalte dentário, pequenos pedaços discretos, mas a história que contavam era enorme. Um deles pertencia a uma criatura chamada Camelo de Ontem, uma espécie que vagava pela América do Norte durante a última era glacial. Outro pertencia ao Bison antiquus, um ancestral enorme e de ombros largos do búfalo moderno. Ambos os animais estavam extintos há milhares de anos. E ali estavam eles, juntos, selados sob cinzas que caíram muito antes da construção de qualquer pirâmide. Então veio a ferramenta. Na mesma camada, os pesquisadores encontraram um raspador de pedra feito de calcedônia laranja, um tipo de ágata que reflete a luz como cobre polido. Ele tinha várias arestas de corte, uma aresta plana para raspar e uma aresta serrilhada, desgastada pelo uso ao longo dos anos. O'Grady mais tarde o comparou a um canivete suíço antigo. Guarde essa imagem por um momento. Uma única ferramenta em forma de mão, polida e lisa por anos de uso diário, foi deixada na terra de uma caverna no Oregon, por uma pessoa que não fazia ideia de que ela seria a evidência mais próxima de sua própria existência. E é aqui que a linha do tempo se abre completamente. Isso ocorreu durante o auge da última era glacial. A maior parte do Canadá estava soterrada sob uma camada de gelo de quase 3 quilômetros de espessura. O suposto corredor livre de gelo que os caçadores Clovis teriam usado só existiria 7.000 anos depois. E, no entanto, alguém já estava no Oregon abatendo camelos. O próprio O'Grady admitiu que era assustador ter uma data tão antiga. Ninguém divulga um número como esse sem algo que o sustente. Mas ele não tinha apenas uma data. Ele tinha 2 testes independentes, ambos apontando para o mesmo resultado impossível. Ferramentas que não condizem com a história. As ferramentas de pedra encontradas em Rim Rock Draw não se pareciam em nada com as pontas Clovis. Elas pertencem a uma tradição completamente diferente, que os arqueólogos chamam de tradição Western Stemmed. Eram pontas de projétil com lâminas longas e estreitas, ombros fracos e bases arredondadas. Para um olhar destreinado, elas podem parecer semelhantes a outras ferramentas antigas. Quem fabricou essas ferramentas não era Clovis. Eles eram algo diferente, algo mais antigo, algo que a história dos livros didáticos nunca explicou. Um povo cujo nome desconhecemos, cuja língua se perdeu e cuja jornada pelo mundo estamos apenas começando a reconstruir. Quando as descobertas de Rimrock Draw foram publicadas, o modelo Clovis First já estava em estado crítico. As 2 descobertas seguintes nem sequer visavam o modelo Clovis, visavam algo muito maior. A própria ideia de quando os humanos modernos pisaram pela primeira vez nas Américas. Pegadas da Era do Gelo. Em 2009, pesquisadores do Parque Nacional White Sands, no Novo México, começaram a notar estranhas impressões no gesso seco do leito de um antigo lago. O parque é famoso por suas intermináveis dunas brancas, um lugar que parece quase lunar em sua vastidão. Mas, sob aquela superfície tranquila, havia um registro de atividade humana que ninguém esperava encontrar. À medida que os pesquisadores removiam séculos de poeira, as impressões tornaram-se inconfundíveis. Pegadas, 61 delas, deixadas por pessoas caminhando ao longo da margem de um lago da Era do Gelo chamado Lago Otero. Era possível ver dedos individuais, o arco do pé, até mesmo a leve marca de derrapagem onde alguém havia transferido o peso ao caminhar. Imagine por um segundo uma dessas pegadas. É uma pegada real, feita por uma pessoa real, com o mesmo formato e tamanho que a sua.
Não eram uma lenda, não eram uma teoria, eram de uma criança. Um pai ou um caçador caminhando descalço na margem de um lago que não existe mais. Quando a primeira tentativa de datar as pegadas foi feita em 2021, cientistas usaram a datação por radiocarbono em sementes de uma planta chamada capim espiral, encontrada nas mesmas camadas de sedimentos. Os resultados indicaram uma idade entre 21 mil e 23 mil anos. Só isso já deveria ter encerrado o debate. Os críticos reagiram com veemência. Talvez as sementes tivessem absorvido carbono de águas subterrâneas antigas, argumentaram. Talvez as datas estivessem infladas em milhares de anos. O argumento era familiar. Era o mesmo tipo de resistência que Meadowcroft havia recebido décadas antes. Então, os pesquisadores testaram novamente. Desta vez, usaram pólen de coníferas das mesmas camadas. O pólen não absorve carbono da água subterrânea. Ele vem diretamente de plantas vivas. Os resultados foram idênticos, de 21 mil a 23 mil anos atrás. Então, em junho de 2025, um terceiro estudo publicado na Science Advances testou material orgânico de lama de pântano e sedimentos de lagos rasos, pólen, sementes e lama. 3 fontes distintas, todas apontando para o mesmo período. O auge da última era glacial. Uma época em que o norte da América do Norte supostamente estava soterrado sob camadas de gelo intransponíveis e os humanos supostamente não estavam nem perto deste continente. 23 mil anos atrás é um período tão distante que é quase difícil de assimilar. Stonehenge só seria construído 18 mil anos depois. Os humanos modernos tinham acabado de começar a pintar as paredes da caverna de Lascaux. Metade das espécies com as quais essas pessoas conviviam estaria extinta em poucos milhares de anos. E as pegadas não percorreram aquela paisagem sozinhas. Ao lado delas, preservadas no mesmo leito seco do lago, estão as pegadas de mamutes colombianos e preguiças gigantes. Pessoas e gigantes cruzando caminhos na mesma areia úmida, deixando suas histórias lado a lado. 23 mil anos pareciam impossíveis. Então, uma equipe de construção de uma rodovia no sul da Califórnia encontrou algo que fez 23 mil anos parecerem pouco. Os ossos sobre os quais ninguém quer falar. Tudo começou como um projeto de construção de rotina de uma rodovia no sul da Califórnia. Os trabalhadores estavam escavando quando suas máquinas atingiram os ossos. A construção foi interrompida. Paleontólogos foram chamados. E quando começaram a limpar cuidadosamente a terra, perceberam que os ossos pertenciam a um único mastodonte. Uma criatura enorme, semelhante a um elefante, que foi extinta no final da Era Glacial. O sítio arqueológico ficou conhecido como Sítio do Mastodonte de Ceruti. Mas os ossos não estavam ali simplesmente. Algo havia sido feito com eles. Os ossos do mastodonte apresentavam fraturas espirais, um tipo peculiar de quebra que ocorre apenas quando o osso ainda está fresco e verde. Ossos fossilizados quebram de forma diferente. Eles se esfarelam. Eles se despedaçam. Esses ossos foram quebrados quando os animais ainda estavam vivos e continham tutano. Alguém os quebrou de propósito para chegar ao alimento dentro deles. É o mesmo padrão de quebra de ossos que os primeiros humanos usavam em todo o mundo para extrair o tutano de grandes presas. Espalhados entre os ossos, havia 5 grandes seixos. Rochas do tamanho de um punho, que os geólogos confirmaram não terem sido transportadas até lá pela água. Eram pesadas demais. Eles haviam sido trazidos para o local deliberadamente. Tinham sido usados como martelos e bigornas. Algo inteligente havia trabalhado com esses ossos. Algo havia se instalado ali, abatido o animal e ido embora, deixando as evidências para trás. Então veio a datação. Os pesquisadores usaram a análise radiométrica de urânio-tório, um método considerado um dos mais confiáveis para testar materiais tão antigos. O resultado foi o mesmo em todos os testes. Os ossos tinham cerca de 130 mil anos. 130 mil anos. Tente assimilar esse número por um momento. É mais de 10 vezes mais antigo que o povo Clovis. É mais antigo que a pintura rupestre mais antiga conhecida no planeta. Na época em que esses ossos estavam sendo quebrados na Califórnia, nossa própria espécie, o Homo sapiens, mal havia saído da África. O estudo foi publicado na revista Nature em 2017. Fez uma afirmação extraordinária. Algum tipo de espécie humana estava presente na América do Norte naquela época. Não humanos modernos, não neandertais. Algo mais. Algo não identificado. A comunidade arqueológica tradicional, em sua maioria, se recusa a dialogar com o sítio. É radical demais, desconfortável demais. Não se encaixa em nenhum modelo que alguém tenha construído. Alguns cientistas argumentam que os seixos devem ter sido esmagados por forças naturais, embora os geólogos tenham descartado essa hipótese.
Outros simplesmente evitam citar o artigo. Mas os ossos estão lá, as pedras estão lá e as datas estão lá. Nenhum deles se moveu, o que nos leva de volta a uma pergunta que paira sobre toda essa história. Se os humanos já estavam na América do Norte há tanto tempo, de onde eles vieram? Durante décadas, os cientistas presumiram que a resposta era a Sibéria. Estavam enganados, e a verdadeira resposta envolve uma travessia oceânica que não deveria ter sido possível. Os primeiros americanos vieram da China? A história tradicional sempre insistiu que os primeiros americanos chegaram aqui a pé. Eles atravessaram a Beríngia, a ponte terrestre que outrora ligava a Ásia ao Alasca, quando o nível do mar era mais baixo, e pisaram num continente que nenhum ser humano jamais havia tocado. Um povo, uma rota, uma chegada. Mas novas evidências estão levando os cientistas a considerar algo que antes era impensável. E se alguns dos primeiros americanos não tivessem caminhado? E se eles viessem de barco? E se a jornada deles começasse não na Sibéria, mas em algum lugar bem ao sul, ao longo da costa da China? O primeiro indício de que os primeiros humanos eram capazes de realizar viagens oceânicas de longa distância veio de uma ilha no Mediterrâneo chamada Creta. Creta é uma ilha há cerca de 5 milhões de anos. Ela nunca esteve conectada a nenhum continente durante todo o tempo em que os humanos habitaram a Terra. Isso significa que todas as pessoas que já pisaram em Creta tiveram que chegar de barco, não em uma jangada à deriva por acaso, em uma embarcação real, construída especificamente para esse fim, capaz de cruzar pelo menos 64 quilômetros de mar aberto. Pesquisadores liderados por Thomas Strasser e Eleni Panagopoulou encontraram ferramentas de pedra em 2 sítios arqueológicos em Creta, datadas entre 130 mil e 700 mil anos atrás. As ferramentas se assemelhavam às feitas pelo Homo heidelbergensis e pelo Homo erectus, ancestrais humanos antigos que viveram muito antes mesmo do surgimento dos humanos modernos. Esses eram nossos primos distantes, e eles já construíam barcos navegáveis centenas de milhares de anos, antes que os cientistas sequer imaginassem que isso fosse possível. Se esses ancestrais conseguiam construir barcos e cruzar o Mediterrâneo, todas as antigas suposições sobre a navegação humana primitiva ruíram. Cientistas que estudam uma linhagem de DNA mitocondrial chamada D4H rastrearam sua origem até o norte da costa da China. E, em vez de uma única migração para as Américas, a linhagem parece ter chegado por 2 vias separadas. 2 ondas migratórias com milhares de anos de diferença, ambas convergindo para a mesma antiga pátria na costa chinesa. Este é o momento em que a pergunta em aberto do início do vídeo finalmente dá resultado. Os primeiros americanos não vieram de onde os livros didáticos diziam. Nem todos caminharam. E a rota não foi a que ninguém esperava. A primeira onda migratória chegou há aproximadamente 26 mil anos. Essas pessoas provavelmente viajaram de barco, seguindo a costa da China até o Japão e através do Oceano Pacífico. Elas não precisavam de uma ponte terrestre. Tinham barcos e seguiam a costa, acampamento por acampamento, coletando alimentos do mar ao longo do caminho. Essa rota é às vezes chamada de Rodovia das Algas, um corredor verde contínuo de vida marinha que se estendia ao longo da costa do Pacífico, da Ásia até as Américas. A segunda onda migratória chegou por volta de 15 mil anos atrás. Essas foram as pessoas que optaram pela rota terrestre através da ponte terrestre de Bering. Geralmente, essas técnicas são associadas a migrações posteriores, incluindo as populações ligadas à tradição Clovis, o povo que antes acreditávamos serem os primeiros americanos. Agora, descobriu-se que eles foram os recém-chegados, trilhando um caminho que outros já haviam mapeado por mar milhares de anos antes. Um fato impressionante corrobora essa ideia. Técnicas semelhantes de modelagem em pedra aparecem na China, no Japão e nas Américas. Os mesmos estilos de lâminas, os mesmos padrões de lascas, ferramentas de sítios arqueológicos em lados opostos do Pacífico se assemelham tanto que poderiam quase ter sido feitas pelo mesmo artesão. Isso não foi coincidência, era um rastro. E esse rastro leva de volta através do Pacífico até a costa rochosa da antiga China. Uma história humana muito mais antiga do que pensávamos. O que começou como uma pequena descoberta em uma caverna no Oregon se revelou algo que ninguém previu. O povo Clovis não foi o primeiro. A ponte terrestre não foi a única porta de entrada. E a cronologia da chegada humana às Américas pode remontar não apenas a milhares de anos antes dos livros didáticos, mas a dezenas de milhares.
Cada novo teste confirma isso. O DNA nas cavernas de Paisley, o canivete suíço em Rimrock Draw, as cinzas vulcânicas que selaram tudo, as pegadas em White Sands, os ossos de mastodonte fragmentados na Califórnia, a genética costeira que remonta à China, cada um deles um fio condutor, cada fio desfazendo a antiga história. E a parte mais perturbadora é esta. Quanto mais fundo os cientistas escavam, mais antigas as evidências se tornam. A barreira de 13 mil anos caiu, depois a de 16 mil anos, depois a de 20 mil, depois a de 30 mil. E agora, em algum lugar no interior do sul da Califórnia, existe um número que marca 130 mil anos, e que a ciência ainda não sabe como interpretar. Em algum momento, a pergunta deixa de ser quando os humanos chegaram aqui e passa a ser quem eram eles? De onde vieram? E o que aconteceu com eles? A versão simples e objetiva da história que nos ensinaram não é verdadeira. As Américas já eram habitadas por muitas ondas migratórias vindas de muitos lugares ao longo de milhares de anos, e os livros didáticos ainda não acompanharam essa realidade. Então, aqui está a perguntas que quero que vocês respondam nos comentários. De todos os sítios arqueológicos mostrados neste vídeo, o DNA das cavernas de Paisley, a ferramenta Rimrock Draw, as pegadas de White Sands e os ossos de mastodonte de Ceruti, qual vocês acham mais difícil de explicar? Qual vocês acreditam que finalmente forçará os livros didáticos a mudarem? Escolham um e me digam por quê. Eu leio os comentários e quero saber a opinião de vocês. Se esta história te interessou, clique no botão gostei, inscreva-se no canal e assista ao próximo vídeo. Há muito mais enterrado na Terra, e estamos apenas começando a desenterrá-lo.